tarde a todos. Vamos começar mais uma live do Sebrae São Paulo nessa segunda-feira, dia 23 de março, 5h04. Hoje atrasamos um pouquinho, problemas técnicos antes da live. Pedimos desculpas a todos por esses minutos de atraso, mas vamos que vamos até 6 horas, 6h05, um chorinho aí para a gente completar os 60 minutos de live. O nosso tema de hoje vão ser as dicas para vocês precificarem de forma correta os seus serviços ou os seus produtos. E para falar sobre esse assunto conosco, trouxemos dois especialistas em finanças do Sebrae São Paulo, o João Carlos Natal, que ele é consultor na nossa sede, na capital, na nossa unidade de soluções, e também o Felipe Chiconato, que também trabalha na capital de São Paulo, só que no nosso escritório na região sul, ali na região de Santo Amaro. Eu queria agradecer aos dois pela presença, agradecer também a Eliana e ao Ricardo, nossos intérpretes de Libras, que vão ficar aqui embaixo no cantinho, revezando aqui durante a nossa live. Ao Greg, nosso operador técnico, fica aqui no nosso ouvido dando bronca na gente. E, é claro, a todos vocês que estão acompanhando aqui. Para a gente poder começar, eu vou pedir para o Natal dar as boas-vindas, falar um pouquinho rapidamente sobre ele, a apresentação para quem não te conhece ainda, Natal. E, na sequência, o Felipe também, por favor. Uma boa tarde aí a todos, né? Obrigado pelo convite e obrigado a todos aí por estar aqui, né, nessa conversa gostosa conosco, né? Agradecer aí o Rogério, o Felipe, né, o Greg, que está, como bem disse o Rogério, nos dando bronca, né? Dentro do Sebrae, durante um período eu trabalhei como consultor financeiro remoto, né, que é bem bacana, e agora me puxaram, né, ou seja, houve um convite para que eu desenvolvesse os produtos que o Sebrae aplica, né, nos escritórios regionais, nos parceiros. Então, essa parte de finanças, nós é que estamos desenvolvendo lá na sede. Bom, show de bola, uma Natal. boa tarde e vamos conversar sobre o assunto. Show, muito obrigado mais uma vez. Felipe, por favor, boa tarde. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogério, Natal, Greg, que está aí no nosso suporte aqui, já está falando no meu ouvido de novo, ele me dando bronca aqui. Obrigado, Eliana. Boa tarde ao Ricardo também, Eliana, que está aí com a gente. Bom, eu sou Felipe Chiconato, consultor financeiro do Sebrae há um pouco mais que 12 anos, já tenho uma dúzia aí de anos que eu atendo empreendedor. Eu atendo na Zona Sul de São Paulo, na unidade de Santo Amaro, que atende todo o extremo sul. Bom, a ideia hoje é a gente brincar um pouco com vocês aqui, trazer um pouco de conhecimento sobre precificação, compartilhar e construir aqui para matar essas dúvidas de vocês. Eu já faço um convite, viu, Rogério? Vamos fazer campanha aí para ter número de curtidas, como é que é, hashtag, vamos criar alguma coisinha aí para ver se esse pessoal anima. Vamos lá. Se não tiver curtida, não tem entregável, não tem apostila, viu? Então, eu ia até falar isso agora. Eu vou entrar aqui alguns segundinhos, eu vou entrar aqui na nossa tela espelhada do Face e do YouTube, e eu vou colocar o desafio para vocês aqui. Me dá um minutinho. Eu queria até falar isso que o Felipe acabou de comentar. A gente tem uma cartilha para vocês. Só que a nossa equipe só vai colocar a cartilha gratuita aqui nos comentários na hora que a gente bater essa meta. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Boa, vamos lá. Eu já faço o convite também, momento merchan. Enquanto ele faz isso, ó, meu Instagram é @chiconatof. Quem quiser saber um pouquinho mais de finanças, eu uso ele para criar conteúdo. Merchan. Eu falo o seguinte, que eu sou suspeito para falar, né? Mas a cartilha é bem bacana. Então, aproveitem para fazer as perguntas aí, porque vale a pena ganhar essa cartilha. Show de bola, deixa eu ver aqui, ó. No Facebook nós temos no momento 50 pessoas assistindo com a gente. E no YouTube nós temos 40. Então vamos combinar o seguinte: no mínimo, as 50 pessoas que estão assistindo a gente tem que deixar um joinha aqui no Facebook, né? Por favor. Vamos fazer uma média de 50, de 40, vai, vamos pegar leve. 40 pessoas assim na primeira meia hora, senão não tem cartilha. Senão eu não subo para a pasta, vou ser bem sincero. Sensacional. E queria lembrá-los também, todo mundo que está assistindo a gente, que o Sebrae está à disposição para ajudá-los no dia a dia. Tá? Se você não conhece, não foi em nenhum escritório regional ainda, ou nenhum posto do Sebrae aqui, mas sabe que tem na sua região, fique à vontade, vá até o Sebrae mais próximo, busque essa ajuda conosco, tá tendo sempre especialistas nos escritórios regionais, nas áreas de marketing, finanças, planejamento, na área jurídica. Agora, por exemplo, a gente está em vias de... Já estamos, né, no período de fazer a declaração do MEI. Então, se você tem alguma dúvida, por exemplo, vá até um escritório regional, peça esse auxílio, tá? E o nosso 0800, ele segue ativo.
0800 570 0800. Telefone gratuito para vocês entrarem em contato conosco de todo o Brasil, tá? Deixa eu ver aqui. O José Fagner tem uma pergunta aqui. Boa tarde. Para ter uma consulta com especialista, tem que ter um CNPJ? Não. Você pode ser pessoa física, né, que quer empreender, quer se formalizar, ou uma empresa que já tem CNPJ. Tanto faz, tá? A nossa ideia é ajudá-los sempre a abrir uma empresa, a planejá-la e a fazê-la crescer se você já tem uma empresa. Certo? Eu vou deixar a primeira pergunta para o Natal aqui. Na sequência, eu vou ficar de olho aqui se vocês estão dando joinha no Facebook e no YouTube, viu? Senão eu não vou falar da cartilha. Natal, para a gente começar, por que é importante calcular corretamente o preço de venda de um produto ou de um serviço? Eu sempre falo, Rogério, que tem uma resposta matadora, né? Mas depois eu conto uma historinha, mas eu já vou falar de cara a resposta matadora. A primeira coisa é que se eu não calcular corretamente o preço de venda, a diferença sai do meu bolso. Então, eu falo que essa é a resposta matadora. Tudo aquilo que eu não colocar, né, na minha estrutura de preço de venda, sai do meu bolso. Não coloquei a taxa do cartão. Sai do teu lucro, sai do teu bolso. Não coloquei o valor do frete. Sai do teu bolso, sai do teu lucro, né? Então, essa eu falo que é a resposta matadora. Mas eu vou contar uma história que é sempre legal a gente trazer isso para o dia a dia. Um período, né? Num período eu fiz uma consultoria de uma empresa e ela tinha 3 produtos, né? E o dono da empresa falou assim para mim: olha, eu tenho 3 produtos, um dos meus produtos é matador. Esse produto, putz, ele vende pra caramba, ele é o que traz a maior parte das receitas da empresa. Eu tenho um segundo produto que ele me dá um lucro legal e um terceiro produto que ele se paga. Bom, aí fomos lá auxiliar, orientar a empresa a poder montar a sua estrutura de preço. Bom, resumindo, no final, aquele produto que ele falou que se pagava, a primeira orientação foi: pelo amor de Deus, com esse produto, que esse produto é um ralo de escorrer dinheiro. Né? Já começou por aí. O segundo produto que ele falou que dava um lucrinho, ele dava um prejuizinho. Né? O primeiro era um prejuizão. Né? O segundo dava um prejuizinho. E aquele que ele falou que era matador, que trazia todas as receitas da empresa, que ele se pagava. Então, o que a empresa estava fazendo? Trocando 6 por meia dúzia, estava vendendo o almoço para pagar a janta, né? Então, naquela correria da rotina, do dia a dia, em que você não consegue parar para se planejar, para estruturar o teu preço de venda, você acaba não vendo, né? Porque você está pagando conta e está entrando dinheiro e está saindo dinheiro. Ele tinha uma noção de entrada, mas ele não tinha a noção de saída, de despesa, de estrutura. Então, por isso que a gente fala que quando eu não calculo, né, corretamente o meu preço de venda, além de doer no meu bolso, eu não tenho noção nenhuma do que está acontecendo com a minha empresa. Eu posso dar desconto? Não sei. Né? Seria melhor eu aumentar a produção do meu produto ou eu arrumar mais clientes para vender? Vamos pegar um exemplo. Se é um produto que é um ralo de sair dinheiro, quanto mais eu vendo, maior o buraco fica. Né? Então não adianta eu falar, mas eu tinha 1.000 clientes, eu consegui passar por uma base de 2.000, mas olha, quanto mais eu vendo, pior vai ficando. Então, o esforço do marketing, né, o esforço de vendas, está sendo golpeado pelo financeiro. Né? Então, tudo aquele esforço que eu estou fazendo de vender, de captar cliente, de correr atrás, o financeiro está abrindo o buraco e a empresa está entrando para dentro desse buraco. Então, é muito importante que eu calcule corretamente. Show de bola. Olhando aqui, deixa eu ver, tem muita gente escrevendo para a gente aqui. Ó. Vamos dar atenção à nossa audiência. Andineia, então primeiro aqui no Facebook, tá, pessoal? Andineia, o Paulo, a Rosana, a Fátima, a Dani, a Rosânia, a Cássia, boa tarde para todo mundo, a Claudete, ó, a Gláucia de Araraquara, a Leila de Jacareí, ali no Vale do Paraíba, a Luciene de São Caetano do Sul, ó, o pessoal já está falando, até já compartilhou aqui, muito bem, Gláucia, obrigado. A Dani de Guarulhos, ó, gostaria de saber o endereço de vocês aqui,
já pego, tá? Já pego e te coloco aqui. Ou senão a nossa equipe de atendimento, ela tá online aqui. Vou pedir para a nossa equipe responder para você aqui o endereço do nosso escritório de Guarulhos, tá? A Daniela também tá aqui com a gente. A Carmen. Vende precificação com o Sebrae, hashtag, show de bola. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais gente. A Ana Mari, deixa eu ir lá agora um pouquinho no YouTube. Peraí que surgiu uma pergunta aqui no YouTube. Aqui. Ó, Leda, já dei meu joinha. Boa. Deixa eu ver os joinhas aqui. No YouTube a gente tem 31 joinhas e no Facebook temos 32 joinhas. Vamos bater 40 em cada um? Tá quase. Vamos bater 40 em cada um que a gente vai soltar a cartilha para vocês. Bater 40, hein, pessoal? 32 e 31. Vamos lá. Então, enquanto vocês não batem os 40, vou fazer a próxima pergunta para o Felipe aqui. Felipe, o Natal até já falou um pouquinho, né? Mas eu queria que você fechasse essa questão do que as pessoas podem levar em consideração para fazer a precificação correta do produto e do serviço, para a gente fechar essa primeira parte. Felipe, teu microfone está fechado. Tá vendo, pessoal? Deixa eu contar um bastidor aqui. Ele ficou me pilhando que o meu microfone estava fechado antes da live, por isso que a gente atrasou. Aí agora, ó, tá vendo? A praga pega. Poxa vida. Mas vamos lá. Que bom que eles não pegaram as outras coisas que eu falei, então. Ufa. Não, então vamos lá. Obrigado, Natal, por ter me lembrado do microfone. O que acontece? Eu gosto de falar que preço ele é uma ferramenta. Muita gente fala assim, preço é importante. Ele é uma ferramenta para o alcance do objetivo estratégico. E um bom preço, ele deve trabalhar pelo menos 3 pilares, tá? Um pilar financeiro, como o Natal comentou, a gente parece meio óbvio, né? Mas a gente não pode vender por menos que nos custa. Parece muito óbvio falar isso, mas, Rogério, é muito grande o número de pessoas que a gente pega que paga para o cliente levar o produto. É estranho falar isso. Na hora que você põe na ponta do lápis, ele está pagando para o cliente levar o produto dele. É assustador quando a gente vê isso, né, Natal? Chegando até uma aflição, como você, tipo, cara, liga lá e manda fechar a loja agora. Proíbe a venda desse produto que está pagando para o cara levar. Então, o primeiro passo é um pilar financeiro. Eu não posso vender por menos que me custa. O segundo passo, na hora de levar em conta no processo de precificação, eu tenho que ter uma questão de estratégia, o que reflete a minha estratégia, o meu posicionamento como negócio. Então, com quem eu quero competir, contra quem eu vou colocar o meu produto para ser ofertado, que é o segundo pilar, é o pilar do posicionamento estratégico. E o terceiro pilar é o pilar do marketing, que aí é onde a gente vai falar no decorrer aqui da live, que é principalmente entender qual é a percepção de valor do cliente sobre o teu produto e serviço. Então, para a gente poder formar bem o preço, a gente vai trabalhar com 3 pilares. Eu vou ter o pilar financeiro, o pilar estratégico e o pilar de marketing. Então, pensa nas 3 perguntinhas bem básicas assim para ajudar você. Quanto me custa? Quanto o mercado cobra e como eu vou me posicionar? E qual a percepção de valor do cliente sobre o meu produto e serviço? Trabalhou com esses 3 pilares, que o primeiro pilar você olha só para dentro, correto? Você está olhando quanto te custa. E o segundo e terceiro pilar, você está olhando o segundo para dentro e para fora, que é com a sua estratégia e como vai. E a terceira é o pilar onde você olha só para fora. Tá, precisa ter essas 3 visões, porque se você fizer só uma visão de olhar para o próprio umbigo, sabe aquela visão assim, eu quero ganhar tanto e vamos ser felizes, a gente acaba tendo alguns problemas aí, porque eu fico fora de mercado, o cliente não percebe esse valor, então a gente precisa brincar um pouquinho com isso. Mas preço, ele é ferramenta para te auxiliar no alcance do seu objetivo estratégico. Não, tá, Felipe? Mas eu vou apimentar um pouquinho mais aqui. Quando o Felipe falou dos 3 pilares, e ele pegou o primeiro pilar, que é o pilar financeiro, em que você não pode vender por menos do que custou, e isso é fiscal, é fiscalmente. Né? Então, o fisco, o que ele vai olhar para a tua empresa? Ele vai olhar a nota de entrada, você tem um valor de entrada que entrou lá dentro do teu estoque, a mercadoria, o produto, né? E na hora que você dá a saída, ele vai olhar, bom, ele deu a saída, ele emitiu a nota, vamos olhar como que estava essa mercadoria no estoque e vamos olhar como que ela saiu. Eu, fisco, tomei prejuízo, né? Ou seja, na hora que entrou, tinha um imposto que estava agregado nessa entrada desse produto ou mercadoria. Na hora que saiu essa mercadoria, foi recolhido o imposto corretamente? A base era maior do que a base de custo dele? Então, a gente fala que, para pimentar um pouquinho mais isso, ele te traz um problema fiscal, que é o que o
Felipe falou desse primeiro pilar financeiro. Tá bom? Então, por isso que isso que o Felipe está falando é muito importante nós brincarmos e termos atenção a esses 3 pilares, não a um só, mas aos 3. Muito bom, muito bom. Estou vendo algumas perguntas aqui bem específicas, pessoal. Algumas eu vou deixar para o final, tá? Pessoal perguntando como que faz para abrir algum empreendimento. Deixa eu ver. Tá todo mundo vendo a gente? A gente tinha caído, pessoal. Desculpa aí. Então, foi rapidinho, já estamos de volta. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, eu estava falando que tem algumas perguntas que vocês estão fazendo mais específicas que eu vou deixar mais para o final. Enquanto nessa parte de introdução da nossa live, a gente vai fazer mais essas focadas no tema, tá? Então, para a gente dar sequência aqui, Natal, qual que é a diferença entre custos fixos e custos variáveis? Quando nós falamos de custo variável, ele está linkado com o produto, com o processo, né? Então, quando a gente fala de custo variável, você tem o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido ou o custo do serviço vendido. Então, vou pegar um exemplo. Quando eu tenho o meu produto, que eu fabrico um produto, tá? Eu tenho os custos que vão variar. Quanto mais eu produzo, mais eu consumo. Vamos pensar agora que nós estamos no período de Páscoa, né? E vamos pensar no ovo de Páscoa. Então, eu comprei lá chocolate. Quem é minha matéria-prima? Uma das matérias-primas é o chocolate, né? Ele vai ser um dos meus custos de produção, tá? Quanto mais eu produzir ovos de Páscoa, mais eu consumo essa matéria-prima, o chocolate. Então, esse meu custo de produto vendido, ele é maior, ele vai ter uma variação maior, até pelo consumo que eu estou tendo maior, pela produção que eu estou tendo maior, né? A mesma coisa da mercadoria, né? Quanto mais eu vendo, mais eu tiro as mercadorias do estoque e entrego para o cliente, né? E a mesma coisa na prestação de serviço. Quanto mais serviço eu presto, mais aqueles custos inerentes ao serviço, né? Eles vão aumentando, que estão inerentes àquele meu serviço. Então eu tenho uma variação maior, né? E muitas vezes o cara ele se complica um pouquinho em relação ao faturamento, né? Porque esse custo ele também vai refletir no faturamento, porque se eu estou produzindo mais, se eu estou vendendo mais mercadoria, o que está acontecendo com o meu faturamento? Também está aumentando, né? Um está interligado ao outro. Eu preciso tomar muito cuidado. Mas meu faturamento aumentou, mas o meu custo variável também é lógico. Eu produzi mais, eu vendi mais, né? Ele está linkado com a tua produção, com a tua venda, tá? Na tua venda, que nesse caso, quando eu estou falando do custo da mercadoria vendida, né? Ou do serviço vendido. Quando eu falo de custo fixo, eu posso ter, vamos pegar um exemplo. Eu posso ter, eu tenho uma fábrica, eu tenho lá o aluguel, né? E eu dividi o aluguel para a parte administrativa e para a parte de produção da empresa. Então, esse aluguel que está linkado com a minha produção, ele é fixo. Ele é um custo linkado com a minha produção e ele é fixo, né? Não interessa se eu produzir mais, se eu produzir menos, o valor é o mesmo. Vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho um funcionário que ele está linkado na produção, porque eu vou ter o funcionário, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho meus funcionários que são administrativos, que estão linkados, que é a minha despesa administrativa, e também é uma despesa fixa, né? Eu produzindo mais ou produzindo menos, eu vendendo mais ou vendendo menos, o salário é o mesmo, né? E a mesma coisa de um cara que eu fiz uma alocação dele para a área produtiva da empresa, né? Então o salário dele está lá dentro. Tanto faz se produz mais ou produz menos, o salário dele vai ser o mesmo. Se esse salário está linkado no custo de produção, né? Tanto faz se subiu ou se desceu, né? A minha produção, o salário dele continua o mesmo. Então, quando a gente fala de fixos e variáveis, o variável está sempre linkado com a produção, com a mercadoria, né? Quando eu vendo mais mercadoria, então sempre assim, custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, custo do serviço vendido. Então, todos esses custos que estão linkados com a produção, com a venda de mercadoria ou com o serviço prestado,
eles são variáveis, né? Quanto mais eu presto serviço, quanto mais eu vendo mercadoria, quanto mais eu produzo, maior o meu custo variável. Tá? Posso fazer um complemento, Natal? Me permite, Rogério? Claro. Eu costumo brincar com o meu cliente assim. Muitas pessoas confundem custo fixo com algo constante, né? Então, o custo fixo, ele é fixo em relação à venda, né? Como o Natal comentou. Não quer dizer que ele é constante, não quer dizer que ele precisa acontecer todo mês. Porque as pessoas acham que fixo é aquilo que eu pago todo mês. Não, fixo é aquilo que não varia em detrimento à venda, produção, execução do serviço, né? Já o constante é aquilo que é igual. Então, o custo fixo não varia com a venda, já o custo variável varia em relação à venda, como o Natal perguntou. Então, sempre que o cliente tiver alguma dúvida, o que ele tem que fazer? Assim, a pergunta que ele se faz, ele olha para aquele custo e fala, se eu vender mais, eu gasto mais? Se a resposta for sim, ele está diante de um custo variável. Se a resposta for não, ele está diante de um custo fixo. Depende, não tem finanças. Para essa pergunta não existe a resposta depende, né, Natal? A resposta é sim ou não. Você tem duas alternativas. Então, se ele responder sim, depende, joga para o fixo. Na dúvida, sim. Depende, joga para o fixo. Tá? Sim, variável, não fixo. Porque até pegando esse gancho, né, Felipe, isso, se ele tem dúvida, é porque ele não fez a divisão corretamente, né? Ele não apropriou corretamente. E aí é legal até, vamos vender um pouquinho aqui, Rogério. Então aí é legal ele ligar lá no 0800 570 0800, marca uma consultoria com o Felipe, com a nossa rede, né, de consultores dos escritórios regionais, que os nossos consultores vão lhe auxiliar a fazer essa apropriação corretamente. Né? Então, tem alguns itens aqui que eu não estou conseguindo apropriar corretamente na hora que eu monto a minha estrutura de preço. Deixa eu ligar lá no Sebrae 0800 570 0800. Olha, eu estou precisando de uma ajuda para apropriar, né, corretamente, fazer a divisão, né, o que isso é custo fixo. Ou pede como consultoria de preço, né, Natal? Não precisa chegar nesse detalhe, não. Eu quero uma consultoria de precificação. Isso. Aí ele já vai estar. Esse é um sonho nosso como consultor financeiro, que o cara monte uma dúvida dessa forma, né? É o que eu estou com dúvida na apropriação. Mas se ele falar que está com dúvida de preço, a gente já sabe o que vai estar acontecendo. Exatamente. Legal. E eu queria até já falar para vocês que batemos a meta no YouTube aqui, hein, das curtidas. Show de bola. No Facebook eu vou considerar, porque a meta de compartilhamento aqui foi alta, então eu vou considerar. Então, pessoal, vou pedir para a nossa equipe de atendimento colocar agora nos comentários para vocês uma cartilha feita pelo Natal, por toda a equipe da nossa unidade de gestão de produtos e soluções, com muito conteúdo sobre formação de preço para vocês, tá? Tem várias dicas em vários tópicos de forma bem didática. Então, a nossa equipe vai colocar o link para vocês agora. Vocês cliquem aí, baixem a cartilha que é gratuita e guardem no coração e em prática. Coloquem em prática, porque vai ajudar muito vocês. E vamos um pouquinho mais além, né, Rogério? Ó, baixou a cartilha, teve dúvida, anota lá e já conversa conosco. Isso. Liga, conversa, nós tiramos as dúvidas. Estamos aí à disposição para isso. Posso só complementar uma coisinha, Rogério? Claro, Fê. Muitos empreendedores têm vergonha de usar o serviço do Sebrae, não sabem que é gratuito. Todo atendimento de consultoria no Sebrae é gratuito para micro e pequena empresa. Então, assim, usem sem medo, gente. A gente não é fiscal, não. A gente quer que vocês cresçam, se desenvolvam, né? Então, fiquem à vontade. Exatamente. Lembrando, mais uma vez, gratuito, 0800 570 0800, ou senão vocês procuram o escritório mais próximo e vão atrás aí desse conhecimento pessoalmente, presencialmente, agendando essa consultoria ou procurando cursos conosco. Nós temos também cursos à distância. Se você está com pouco tempo, tem um horário mais desregrado, quer fazer à noite, entre no nosso EAD, ead.sebraesp.com.br. Vou repetir, ead.sebraesp.com.br. Os Descompliques também, nós temos Descomplique de preço de venda, né? Tem vários produtos aí que pode estar obtendo, consumindo, né, para obter esse conhecimento. Exatamente. Por exemplo, a Cris mandou aqui para a gente, ó, eu não sei calcular muito bem. Esses cursos podem te ajudar, a consultoria vai te ajudar, então procure a gente. A Andréia, ela mandou aqui, ó, eu deveria ter feito curso antes de abrir o meu negócio. Vários pontinhos. Então, eu imagino que você passou ou está passando algum perrengue em relação à precificação. Então, a gente consegue te ajudar, viu, André? Posso contar uma historinha, Rogério? Claro, João. Eu falo que a formação do preço de venda... Qual foi a nossa cliente que comentou?
Ela deveria... A Andréia. Andréia, né? Viu, Andréia? Eu sempre comento que a formação do preço de venda é tão importante quanto fazer um plano de negócios, né? Então, é isso que vai te dar a ideia eu falo que é de carteira de produtos que eu devo ter dentro do meu estabelecimento, carteira de serviços que eu devo colocar à disposição do meu cliente, né, ou que eu devo produzir, porque com isso eu começo a olhar, pô, esse produto aqui ele não me traz uma margem legal, né? Se eu for comprar para revender, isso aqui não me traz margem legal, vão ter produtos que te trazem mais margem, como bem disse o Felipe, né, do tripézinho lá, né, do financeiro, marketing, estratégico marketing. E entra na estratégia, né? É um dos pezinhos estratégicos. Eu vou ter produtos que tem uma margem de lucro pequena, mas chama a atenção do cliente, traz o cliente para a minha empresa, e aí em cima disso eu consigo vender produtos com valor agregado maior. Então, eu falo que formar preço é tão importante quanto fazer um plano de negócios. Show, muito bom. Inclusive, tem várias pessoas fazendo comentários similares aqui e tem muito a ver com a nossa próxima pergunta. O Gilberto, ele mandou aqui, ó, como melhorar o preço de um show de voz e violão, né? Ele trabalha em barzinho com voz e violão. Eles estão pagando pouco demais, né? As casas estão pagando pouco demais e a gasolina está cara. Quase não está compensando mais. Aí a Simone, ela mandou aqui, ó, como precificar com essa alteração de preços da matéria-prima? E a Leda, ela também comentou aqui, ó, mas hoje com os produtos tão caros, clientes reclamam que nossos produtos estão caros, porque ela vai aumentando gradativamente. E aí eu te pergunto, Felipe, as empresas, quem está assistindo a gente agora, que tem um pequeno negócio, deve aumentar o seu preço, já que tudo está aumentando? Olha, eu vou ser bem sincero, o Natal pode até discordar de mim, tá, Rogério? Porque essa aqui é uma opinião meio de opinião mesmo de consultor, assim, né? Que a gente fala que é percepção. Mas eu sou a favor do reajuste proporcional àquilo que está acontecendo com a empresa. Então, assim, se tudo está aumentando, vai chegar uma hora que você não consegue mais se manter com aquele preço. Você precisa repassar. Se você não repassa esse preço, você demorar muito para fazer essa atualização, você, quando for corrigir, vai dar aqueles aumentos absurdos. Por exemplo, o que aconteceu com a gasolina agora. A gente teve um aumento de 25% de uma vez, numa pancada. Né? Por quê? Porque foram represando, e quando deu os 25%. E aí, o mercado não te pede autorização, né? Vamos falar o português claro. Onde você compra, não fala para você, ó, vou aumentar, tá? Ele não te pede, posso? Não, ele aumenta. O que a gente está passando é por um momento que as pessoas estão... A gente está tendo uma diminuição do poder de aquisição da maioria das pessoas, ou seja, a renda per capita está diminuindo, muito decorrente do desemprego e inflação, tá? Que a gente vem sofrendo por isso. E aí os produtos todos vão ficando mais caros. Se eu não for repassar custo, eu vou absorver. É assim que funciona. Se eu absorvo, vai diminuir o meu resultado. Eu vou ter que trabalhar muito mais para manter o mesmo resultado que eu tinha. Tá? Agora, eu posso fazer adaptações. Eu posso, nesse meio tempo, criar produtos mais populares, criar produtos mais acessíveis, vamos dizer assim, para o meu cliente. Só que eu tenho que tomar cuidado para não mudar o meu posicionamento de mercado, para não mudar minha proposta de negócio. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo de clientes que eu atendo. Antes, a sobremesa era cortesia no restaurante que eu comia. E aí, de repente, o cara começou a cortar a sobremesa. Ó, já não vai ter mais a gelatina, não vai ter mais a saladinha de fruta. Agora ele cobra pela saladinha de fruta. Mesmo assim, a inflação continua aumentando. Ele foi lá e repassou um pouco no preço do quilo. Está mudando o portfólio de apresentação dele no restaurante. Antes, você lá tinha carne todo dia. Hoje já você tem bastante opções derivadas de carne de porco, que é muito mais barata do que a carne bovina. Então, ele vai adequando o portfólio dele também ao contexto que está passando. Ah, mas meu negócio é muito quadradinho, eu canto com voz e violão, como ele mesmo diz. Né? Aí está o desafio, ele vai ter que fazer um marketing bacana para aumentar a percepção de valor dele, ou seja, o quanto de resultado adicional ele consegue trazer para casa. Né? Ou colocar uma taxa, além do que ele cobra, colocar uma taxa que quem está assistindo o show pague também por estar ali. Vai da negociação que ele vai ter junto com o estabelecimento. Mas ele precisa despertar mais valor nesse caso, ele precisa também agregar mais para casa. Então, é um pouco complicado, mas eu sou a favor de repassar o aumento.
Se o Natal discorda, ele tem total direito de discordar, porque isso é muito de opinião, de estratégia de cada um. Mas do jeito que está a inflação, ao meu ver, Rogério, se a gente não repassa esse aumento, na hora que ele for repassar, ele fica inviável de ser repassado de forma integral. Eu estou com um cliente que ele ficou o ano de 2021 inteiro sem reajustar o preço do produto dele. É uma hamburgueria. E ele tinha que sair, para você ter noção, para manter a mesma margem, tá? Ele tinha que sair de um lanche de R$14,90 para R$25,90. Eu pergunto, o mercado vai aceitar você fazer isso? Não vai, porque ele não estava nem melhorando o produto, tá? Ele estava apenas mantendo a mesma margem. Mas por quê? Porque ele foi absorvendo. Então, ele vai ter que fazer, por exemplo, em 6 meses, 3, 4 reajustes para poder fazer esse preço chegar próximo ao que deveria estar. Então, acaba dificultando, ele vai perder venda, é fato que isso vai acontecer, mas infelizmente é assim que funciona. Você concorda, Natal? Eu concordo também com o que o Felipe está falando. Eu acho que deve-se repassar, mas é sempre importante, porque acaba acontecendo isso que o Felipe falou. Eu não repasso, eu acumulo um período sem repasse e depois fica difícil do meu cliente entender esse aumento. Como bem colocou o Felipe, mas tá, o que você agregou de valor? O que mudou no produto? Na realidade, não mudou nada e aí ficou difícil de eu explicar isso para o cliente, né? Mas é sempre importante, tem coisas que muitas vezes nos assustam, né? A gasolina aumentou 25%, pô, ferrou meu negócio, né? Agora que eu fecho as portas. Mas qual é o impacto da gasolina na estrutura do teu produto? 1%? 2%? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque uma coisa é o que a gente está assistindo na televisão e assusta mesmo. Estamos vendo que tudo está aumentando. E uma coisa, qual é o impacto realmente que isso tem na nossa estrutura de preço, né? Pode ser que os 25% da gasolina, na hora que eu coloco lá dentro do meu produto, ele representa 1%. É uma partinha do meu produto que respinga esse aumento do combustível. Então, por isso que é importante que nós tenhamos a estrutura, né, montemos a estrutura de preço, até para saber qual é o impacto de cada aumento, né? Quando nós falamos de absorção, né, para que eu possa absorver esses aumentos, eu preciso saber qual é a minha margem. Se eu não tenho estrutura de preço, eu não sei qual é a minha margem, eu não consigo falar se eu posso absorver ou não. Eu não consigo enxergar uma estratégia. Eu não consigo falar se aquele... quando nós falamos de portfólio, agora há pouco, que a gente estava falando do portfólio de produtos, eu não consigo visualizar se aquele produto vai sair do meu portfólio ou não. Vale a pena eu continuar com esse produto? Pode ser que não vale a pena. Eu faço esse hambúrguer, que nem o Felipe está comentando, mas esse hambúrguer ele é importante no meu portfólio? Ele é um dos meus produtos que carrega o meu faturamento nas costas? Não, ele é um produto acessório. Ele é mais um dentro do meu portfólio, mas ele não é o principal. O cliente não vem atrás desse produto. Pô, eu posso tirar ele do meu portfólio. Em vez de dar o aumento de 10, 15 reais em cima do produto, eu posso simplesmente substituir por um outro, ou mesmo não ter mais esse produto no meu portfólio, né? E colocar os meus esforços. Por isso que eu falo, quando a gente não conhece, a gente acaba gastando energia onde não tem que gastar energia, né? Quando eu tenho o conhecimento do meu portfólio, de cada produto, qual é a margem, qual é a estrutura, eu vou falar, putz, esse produto aqui eu estou gastando muito tempo com ele. Eu preciso gastar com o produto A, não com o produto B. É o produto A que traz receita, é esse que eu preciso me preocupar, né? Então, e outras alternativas que a gente fala, principalmente para quem produz, né, é a troca da matéria-prima. Então, vamos supor, que nem o Felipe falou do hambúrguer. Será que uma troca da maionese, eu comprava ela industrializada, agora eu vou fazer ela, ou troquei o fornecedor do pão, né? Porque a gente, até uma das coisas que a gente fala, que quando você tem um negócio, é importante que você tenha mais do que um fornecedor. Para aquele tipo de... Oi, pode falar, Felipe. Você falando aí já me deu um estalo, cara. Desculpa te interromper. O Rogério vai ficar doido com a gente aqui. Mas isso me lembra muito... Estou separando pergunta aqui. Quando a gente fala da técnica de ancoragem na precificação, né? Porque o que acontece, Rogério? Olha a maldade. Se o teu concorrente, vamos pensar assim, que é aquele cara que é a referência no mercado, tá? Não vou fazer merchan de empresa, mas vamos supor um McDonald's, tudo bem? Se ele aumentou o preço,
e o teu cliente ele compara o teu produto com o MEC, você tem a possibilidade de aumentar o teu produto, porque ele está ancorando, certo? Ele está comparando aquele produto. Então, até isso é bacana de fazer, porque às vezes você vai aumentar um produto sabendo que não vai vender ele, mas porque você está ancorando outros produtos na cadeia daquilo que está sendo comparado. Então, é uma técnica que dá para ser utilizada. Então, por exemplo, quando eu olho para o mercado e vejo que meus concorrentes estão subindo, opa, vou junto. Vou caminhar junto porque eu continuo ancorando. Meu preço está próximo dele naquele patamar. E dentro do meu portfólio eu ainda posso ter uma ancoragem interna. Posso ter um produto mais caro justamente para parecer que os outros são mais baratos. Ou o contrário. Eu posso ter os produtos de baixo mais altos para parecer que o mais caro é mais barato comparado com ele. Então dá para fazer uma brincadeira bem legal com essa questão da ancoragem. Você fez eu lembrar, Felipe? Fala, Felipe. Não, legal, é legal trazer tudo isso aí. Que é o que a gente chama dos limitadores, né? Que são os dois limitadores. Quem são os limitadores? Um é o teu custo, outro é o teu concorrente. Então a gente chama que são os limitadores do teu preço. É isso que o Felipe está falando. Se o teu concorrente ele é um limitador teu e ele aumentou o preço dele, ó, ele está te permitindo ir junto, né? Porque ele era o teu limitador, né? E até estendendo um pouquinho, muitas vezes o cliente, as pessoas que conversam conosco, falam, pô, mas Natal, eu nunca vou conseguir então aumentar meu preço além do meu concorrente? E aí a gente fala, não, desde que o teu cliente perceba a qualidade ou diferenciação do teu produto. O que você agregou valor? Ah, pô, o produto dele tem um molho lá que é especial, no McDonald's não tem esse molho. Pô, ele já teve a percepção de valor, né? E aí eu consigo cobrar um pouquinho mais do que o meu concorrente, porque o meu cliente percebeu o valor no meu produto. Né? Então a gente fala que é bem isso que o Felipe falou da ancoragem. Eu tenho os limitadores, o meu limitador de baixo é meu custo. Lembra que eu falei do fiscal? Eu não posso vender menos do que está lá no meu preço de custo, né? Porque senão o fisco vai te pegar no pé. E eu não posso, muitas vezes eu não consigo vender mais do que o preço do meu concorrente, né? Então, esses são os limitadores. E aí eu começo a andar junto com o meu concorrente. Né? E bem lembrado, Felipe, bem lembrado. E fazendo um paralelo aqui, agora, até separei algumas outras dúvidas aqui, mas deixa eu só fazer uma rapidinha aqui, peraí. O José Fagner, liguei no Sebrae, ele tinha perguntado do CNPJ, né? Aí ele falou aqui, ó, liguei no Sebrae hoje e não consegui falar com um especialista, falaram que tem que ter CNPJ. Não. Provavelmente a pessoa se enganou, tá? Você pode ligar de novo. Tá? Você tem que ter. Se você é pessoa física e não tem uma empresa, você precisa passar seu CPF, tá? Então, CPF todo mundo tem. E se você tem empresa, aí sim o Sebrae pede o CNPJ, tá? Mas é um dos dois só, tá? Não, a gente atende, inclusive, pessoas que não têm empresa, beleza? Só para ficar claro aqui, para a gente não ter nenhum tipo de confusão aqui nas informações. O New Trinity Informática, ele mandou aqui uma pergunta interessante, ó. Se você aumenta muito o preço, né, o cliente acha caro. Aí o concorrente abaixa o preço para captar o seu cliente. Então, isso até ia comentar com vocês, que tem a ver com a próxima pergunta que eu queria fazer aqui. Se os concorrentes, né, se eu sou a empresa, o concorrente abaixa o preço, e eu acho uma loucura o que ele está fazendo, ele está abaixando o preço e eu estou perdendo clientes. Ou, nesse caso, porque ele está abaixando dele. O que fazer, Natal? Caso a gente entra naquilo que a gente falou da margem, né? Eu preciso saber qual é a minha margem. Né? Normalmente, muitas vezes os clientes falam assim para a gente, vou dar um desconto de 50%. Mas você pode dar 50% de desconto no teu produto? Eu preciso saber com que margem que eu trabalho. Se eu estou trabalhando com uma margem de 30%, eu não consigo dar 50% de desconto. Eu vou estar dando o produto para o cliente, pagando para trabalhar. Né? Então, a partir do momento que eu conheço a minha estrutura e sei em qual margem que eu estou trabalhando, qual é meu custo, qual é o valor do concorrente, aonde que eu me encaixei entre meu custo e meu concorrente, né? Eu estou próximo do concorrente, tá? Estou com uma margem de quanto? Eu estou com uma margem de 40%. O meu concorrente deu um desconto de 10%. Eu tenho margem para baixar 15%? Tenho. Eu tinha uma margem de 40%, eu consigo baixar 15%. Né? Ter um valor menor. Mas olha, sempre, e isso o Felipe vai assinar embaixo, sempre fundamentado em números. Não adianta eu achar que eu posso, não, eu acho que dá para fazer isso. Né? Eu falo que no mundo do achismo, você passa em muitas ruas aí e vê portas fechadas, né? No mundo do achismo.
tá? Então, é importante que você se fundamente em números. Isso é muito importante. Então, eu estou enxergando lá que eu tenho margem, né? Meu concorrente baixou o preço dele em 10%. Eu posso brigar? Posso. Estou vendo aqui pela minha margem que eu posso brigar, posso dar um desconto melhor para o meu cliente, né? E não vou perder esse cliente. E por que você não vai perder esse cliente? Porque, num primeiro instante, ele está discutindo com você preço, mas ele sabe da tua qualidade, ele te conhece, ele sabe o que você entrega, ele sabe que você não deixa na mão, ele sabe a qualidade do teu produto. E por que ele vai arriscar tudo isso para pular para o concorrente? Né? Ele só pula, num primeiro instante, porque doeu no bolso dele alguma coisa ou alguma necessidade financeira. Então, ele pulou lá, mas também se a experiência dele lá for ruim, ele volta correndo para você, porque ele já te conhece. Né? Mas se a experiência dele lá for boa, aí ele te troca. Aí o teu concorrente virou uma alternativa tua. Mas se eu consigo calcular essa margem, se eu tenho essa margem na mão, é fácil de negociar com o meu cliente e não perdê-lo para o concorrente. E ainda vamos lá. Quando o cliente procura só preço, ele não é seu cliente. Vamos ser sinceros. Porque qualquer outro que ficar mais barato, ele vai trocar. A guerra de preço vai matar os dois. Se fica um abaixando, o outro abaixando, vocês vão morrer de mão dada. Então, assim, o meu concorrente está abaixando, está abaixando, está abaixando, beleza. Ele está pegando o perfil de cliente que aqui eu não quero atender. Tudo bem? E aí entra na questão de valor e preço. O teu desafio é falar que o teu produto vale mais do que você cobra, que é onde o cliente entende que está barato. Aquele cliente tem mercado para todo mundo, gente. Tem mercado para a linha premium, tem mercado para o cara que cobra barato. Eu sempre gosto de dar como referência o próprio X-salada. Você tem X-salada de R$ 7, R$ 8 na padaria, até 32, 40 conto numa hamburgueria artesanal, e continua sendo X-salada. Se você pensar a estrutura do produto, a estrutura é muito parecida. Claro, muda os ingredientes, a forma de apresentar, a história do lugar, o contexto, sim. Mas a composição, pão, carne, queijo, alface, tomate, é a mesma, né? Vai mudar os insumos. Então, essa questão de o cliente que procura o mais barato, ele não é teu cliente. Se você não sabe quem é teu cliente, você começa a achar que vende para todo mundo. Quem vende para todo mundo não sabe formar preço, porque é um dos pilares de saber qual a percepção de valor do seu cliente. E para isso tem que saber quem é seu cliente. Então, Felipe, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Ninguém. Não vende para ninguém. Esses dias eu peguei um negócio que foi bem legal ali, um trabalho que eu faço junto a uma instituição, a uma ONG do terceiro setor. E aí eles têm uma loja social, tal, que gera impacto para o negócio. E quem é seu cliente? Ah, não, meu cliente é todo mundo. Eu falei, não, não é. Seu cliente não é todo mundo. Quem compra esse produto que você vende? Ah, são mulheres que trabalham, que geram renda. Vamos lá, vamos criar o perfil dela. Eu falei, e ela paga quanto numa roupa dessa? Ah, ela paga 90 a 100 reais. E você fala que uma roupa que você vende a 20 reais é igual a essa. É isso que você está falando? Aí ela falou, não, mas é uma loja de ONG, ela tem que entender que é mais barato. Eu falei, não, mas não é mais barato de 20 para 90, não é assim que funciona. É o mais barato ali, uns 60, 70 reais, tá com X% de desconto, ela vai acreditar. Eu falei, faz os testes, aumenta o preço. Ela aumentou, a loja começou a vender. Simples assim, cara. Então, essa história de que eu vou baixar o preço que o meu concorrente abaixa, você vai morrer abraçado com ele. Agora, se você quiser disputar o cliente do preço, sabe, que só procura preço, eu particularmente, aí é uma opinião minha, não relato como Sebrae, é opinião Felipe, quero deixar bem claro. Eu não gosto do cliente que só procura por preço. Porque na primeira oportunidade, esse cara vai te trocar por outro 1 centavo mais barato, R$1 mais barato, ele vai procurando cada vez mais barato. Ele não fideliza. É que nem o cliente da promoção. O cliente da promoção é cliente da promoção, ele não é cliente do teu negócio. Então, tem que tomar esse cuidado. Se o cliente está baixando o preço, o concorrente está baixando, dá joinha para ele e fala, parabéns, você está atingindo quem eu não quero atingir. E vai trabalhar o teu perfil de cliente, vai trabalhar o posicionamento do teu negócio. Sabia, Felipe, que se você me falando isso, eu lembrei de uma história. Logo quando eu entrei no Sebrae, isso tinha me chamado muita atenção. Em Jundiaí, tinha um microempresário da área de sorvetes, e ele vendia picolé e tal, e ele estava reclamando que estava vendendo, o preço dele estava baixo, né, competitivo, segundo ele, e ele não estava conseguindo vender. Ele vendia cada vez menos, e a qualidade era muito boa. E as pessoas elogiavam quando compravam o sorvete dele, mas não compravam. Outras pessoas não viam clientes novos, sabe? Para comprar o sorvete, só era sempre a mesma base de clientes. E aí ele foi no Sebrae e falaram para ele, aumenta seu preço, porque tem muita gente que acaba pensando que o seu produto tem uma qualidade inferior porque seu preço está muito abaixo da média do mercado. Aí ele foi, aumentou o valor dele e explodiu em venda.
explodiu. Então... Ó, eu tenho um caso, eu não gosto de citar nome de empresa por questões éticas, né? Mas tem um caso de calça legging, Rogério. Calça legging. A mulher vendia calça legging, um produto de altíssima qualidade, e ela colocando a calça legging a 30, 40 reais. Ninguém comprava. Porque quando uma mulher pensa numa calça legging a 30, 40 reais, ela fala assim, nossa, não presta, vou pôr, vai ficar transparente, vai rasgar. Aí eu falei para ela, aumenta teu preço. Ela subiu a calça legging para 120, 130 reais. Cara, todas as mulheres que ela ofereceu a 30 e 40 que não colocava a mão, começaram a comprar a calça dela. Olha. Ela falou, não consegui entender, gente. Eu oferecia para as mesmas pessoas a 30, 40, elas não compravam. Agora a 120, 130, elas compram. Eu falei, assim que funciona. É o fator psicológico. É muito louco. O preço não é só matemática, né, Natal? A gente vive falando isso. O pessoal fala, por quanto... A pergunta mágica é, qual a fórmula que eu uso? Não é só matemática. Isso, tem muita coisa envolvida. É percepção do cliente, né? Se o cliente muitas vezes pega o teu produto, percebe que nem o Felipe falou, ele não é transparente, ele é um tecido mais grosso, né? É um produto mais confiável, com certeza ele vai se dispor a pagar mais, né? E ele sabe, a gente não pode nunca achar que o cliente não sabe o produto dos concorrentes. Ele já viu, ele já pesquisou, se você não pesquisou, você como dono da tua empresa, dono do teu negócio, pode ter certeza que o teu cliente já fez essa pesquisa. Ele já ou foi no teu concorrente, ele já consumiu o produto dele, já pegou o produto na mão, né? Então, se aquilo que você não fez, ele fez. E ele sabe que o teu produto tem mais qualidade que do concorrente. E aí entra nisso que o Felipe falou, né? E eu preciso, como eu falei, eu preciso dar cara à foto, né? Eu preciso mostrar, né? Ó, realmente é isso, aqui é isso, né? Realmente esse meu produto tem qualidade, por isso que eu estou cobrando, né? E muitas vezes a pessoa não dá, né? Ela acha que, não, vamos colocar por baixo, porque daí eu ganho uma base maior, e muitas vezes não condiz com a realidade. Legal. Vamos pensar num cenário agora. Quem está assistindo a gente pode estar pensando assim, ó, tudo que eles estão falando eu faço. Eu não trato o meu produto só como preço, eu penso no valor dele, eu calculo meus custos fixos e variáveis, tudo certinho. Mas mesmo assim não sobra R$1 na minha conta. Felipe, o que pode estar acontecendo? Posso falar uma coisa, Felipe? Se o cara fala, né? Eu faço o preço correto, mas não sobra dinheiro, a minha resposta é: você não faz o preço correto. Não, eu falo, o teu problema não é preço, é marketing, vai vender mais, né? Aí devolve para a área do lado, né? Vamos para lá. Porque se vender um só produto não fecha a conta, né, Rogério? Vamos ser bem sinceros. O preço pode estar perfeito, mas vender um produto não fecha a quantidade que você precisaria para gerar o resultado esperado. Então, assim, é muito comum a gente ter uma empresa que às vezes tem um preço bem feito, tem tudo, mas o caixa não fecha a conta. Lá no final, quando a gente olha no DRE da empresa, que é o demonstrativo de resultado, tem prejuízo, eventualmente o caixa está negativo. Então, assim, só o preço por si não salva o negócio. Ele é muito importante, é uma excelente ferramenta para alcance de resultados e objetivos do negócio. Porém, ele precisa de ampliar esse horizonte. Às vezes o preço está mais formado, está bem formado, mas sem problema de processo. O problema está no marketing, está na estrutura. Eu sempre convido o empreendedor, quando ele chega com essa frase, para mim, eu convido ele a entender o porquê do caixa negativo, o porquê da falta de dinheiro, e a gente começa, como se fosse um carretel de linha, puxar, sabe aquela linha, Rogério? Quando você vê assim, o problema é muito maior. Na sua grande maioria, o cliente procura o Sebrae, pelo menos eu percebo no atendimento, tá, Natal, no dia a dia, ele procura o Sebrae achando que o problema é preço. Eu preciso precificar melhor. E quando a gente começa a olhar, a empresa não tem estratégia definida, Rogério, o cara não sabe o que é o negócio dele. Perguntinha básica, o que é seu negócio? Eu duvido aqui na live, se eu perguntar o que é seu negócio, se tiver 10% que vai cravar o que é o negócio dele, é muito. A maioria vai falar qual é o produto ou serviço, mas o negócio não. Ele confunde as coisas, ele não tem uma definição de processos, de pessoas bem definida, ele não tem estrutura de marketing, e aí isso tudo vai gerando impacto financeiro. Então, não confundam caixa positivo, né, ou caixa negativo, ou DRE, com problema imediatamente de precificação. Preço pode ser um dos problemas que vai gerar o caixa negativo, um dos, tá? Mas existem vários outros problemas que contextualizam e somam para isso. Chegou nesse cenário, tá com tudo negativo, não tá conseguindo achar? Cara, procura orientação, procura ajuda.
A gente tem uma equipe, vamos falar só de consultor financeiro, a gente deve beirar mais ou menos uns 70 colaboradores ou mais no estado de São Paulo, fora os terceirizados que nós temos, a rede de capilaridade que chega em todas as cidades hoje do estado de São Paulo. E a nível Brasil, a gente tem também toda uma força de uma equipe que está à disposição para atender esse empreendedor. Então, procure esse auxílio. Tá? Nenhuma empresa, o que eu acho bem legal de falar assim, Rogério, o Natal deve perceber isso. Às vezes a gente atende uma empresa que está com 6 meses e uma empresa que tem 40 anos de vida. Os problemas são os mesmos. Só muda a intensidade. Tá? Então não é porque você começou agora ou porque você está há muito tempo no mercado que o cara não vai saber, você é obrigado a saber tudo. Não é assim que funciona. O contexto econômico muda muito rápido, as variáveis vão mudando. E aí a gente vai tendo que se adaptar a esse contexto. E por isso a gente tem toda uma equipe que vive se atualizando, vive passando por atualizações e repassos para poder atender. Então, tá com caixa negativo? Tá faltando dinheiro? Não sente a cor dele? Respira fundo e vamos entender a origem do problema. Vamos buscar, sabe aqueles 3 porquês, Rogério? Né? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Por que? Vai dando os 3 porquês. Quem é financeiro é um pouco mais chato, a gente vai até os 5 porquê, né, Natal? A gente é meio metódico, a gente vai aos 5 porquê, mas aí a gente consegue entender a origem do problema. Eu vou contar 2 historinhas rápidas para mostrar isso que o Felipe falou, que muitas vezes não é a precificação, né? Uma vez eu atendi um empresário e aí eu passei, ele estava com problema de caixa, problema financeiro, e eu passei todas as orientações para que ele implantasse os controles, para que ele pudesse ter uma visão melhor do fluxo financeiro da empresa dele. Legal. Dali um ano, ele voltou, né, fez um agendamento, ele voltou e caiu para o meu atendimento. E eu sempre olho, né, sempre olhava, quando eu fazia os atendimentos, sempre olhava quem é o cliente, quem é a empresa do cliente, se ele já foi atendido por algum consultor, o que o consultor orientou. E aí, na hora que eu olhei, ele tinha sido orientado por mim, um ano antes, né? Aí eu falei, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, né? Aí eu fui e orientei ele igualzinho que eu tinha orientado há um ano antes. Igualzinho, falei as mesmas coisas que eu orientei ele um ano antes. Aí ele, não, você tem razão, é verdade, eu não faço esse controle, eu não coloco isso em prática, eu não sei o quê. Aí eu falei, aí no final da conversa eu falei assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, pode. A sua empresa está melhor hoje ou estava melhor há um ano atrás? Um ano atrás minha empresa estava bem melhor do que está agora. Eu falei, então, um ano atrás eu conversei com o senhor, eu orientei, né? Se o senhor tivesse colocado tudo aquilo que eu orientei há um ano atrás, o senhor não estaria ligando novamente, o senhor não estaria nessa situação. Então, muitas vezes, é comportamental o problema. Então, foge isso que o Felipe está falando, foge de simplesmente você calcular um preço. É o seu comportamento em relação à empresa. Tudo que é orientado, tudo que você lê que seria importante para a tua empresa, você coloca em prática ou você dá aquela famosíssima desculpa, não tenho tempo. Se eu não pegar aqui no processo produtivo, a firma não vai. Mas a parte de gestão eu não faço. Né? Então, muitas vezes o problema não é preço, ele é comportamental. Eu vou contar uma outra historinha rapidinha. Uma vez uma empresária ligou, agendou a consultoria, ela veio, falou da empresa dela que estava ruim, falou que o problema era o marido, que ela falava que o problema era financeiro e o marido falava que não sei o quê. E no final ela falou assim para mim. Aí eu orientei, né, dei algumas orientações, ela falou, você fala com o meu marido? Eu falei, a senhora pode agendar para ele conversar comigo, não tem problema, a senhora pode até acompanhar, não tem problema nenhum. Aí ela agendou, fez um agendamento para o marido dela conversar comigo, e ela pensou que eu fosse dar uma bronca no marido dela, né, que eu já fosse começar a consultoria dando bronca. E eu peguei e fiz as mesmas perguntas que eu fiz para ela, eu fiz para o marido, para que ele falasse sobre a empresa, para que ele falasse qual era a percepção dele de problema da empresa dele, e ele falou totalmente diferente da esposa dele. Na percepção dele, na visão dele, os problemas da empresa eram de marketing. E na percepção e na visão da empresa dele, os problemas eram financeiros. Aí no final da conversa que eu tive com ele, né? Aí os dois estavam juntos, eu pedi para ela retornar. Eu falei, então, sabe qual é o problema da empresa de vocês? É vocês chegarem a um denominador comum, num acordo. Né? Vocês não sentam para conversar,
vocês não chegam num acordo, num senso comum, e é isso que está fazendo com que a empresa vá para um lado ou vá para o outro. Vocês dois são os donos, são os sócios, marido e mulher, né? E vocês estão tendo problema de consenso, né? Então, só 2 historinhas rápidas para mostrar isso que o Felipe falou, que muitas vezes não é calcular preço, não é estrutura de preço, é comportamental. Tá bom? Fechou. Deixa eu fazer mais. Eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer para vocês. E na sequência a gente vai falar de um programa. Vou pedir para todo mundo ficar aqui com a gente ainda. A gente vai falar de um programa de inovação também gratuito. Esse sim focado para microempresa e para empresa de pequeno porte, tá? Esse programa especificamente, ele não é para quem não tem empresa ainda, mas ele é um programa de inovação que vem mudando a vida de muitos empresários e muitas empresárias. Então eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho. A gente, ao final da live, a gente vai falar sobre ele, tá? Eu tenho mais uma pergunta para fazer, para começar pelo Natal, e o Felipe pode complementar se quiser, sobre como as pessoas podem agregar valor, né, ao seu negócio. E como isso, como que agregar valor a um produto, a um serviço, impacta diretamente no preço, porque tem diferença, né, Natal? Isso. Então vamos pegar alguns exemplos de agregar valor, né? Então muitas vezes eu tenho uma loja e muitas vezes eu imagino que agregar valor é só estar ligado ao meu produto, né? Vamos agregar, não, muitas vezes é o ambiente, né? Então a minha loja tem um estacionamento na frente dela, pronto, já agreguei valor. Enquanto que o meu concorrente, o cliente tem que largar o carro na rua, ou muitas vezes não consegue estacionar próximo, né? O meu tem um estacionamento na frente. Muitas vezes o ambiente, a gente faz muito aquele teste de você olhar uma lanchonete toda limpinha, toda direitinha, uma outra lanchonete com o chão sujo, né? Uma coisa que não te dá tanto prazer em estar lá consumindo os produtos. Então, isso é agregar valor, né? Muitas vezes, vamos pensar agora na Páscoa, né? Eu vou falar de uma coisa que acontece aqui em casa, né? Eu tenho uma filha pequena e eu gosto de fazer uma brincadeirinha com ela do ovo de Páscoa. Eu pego uns ovos pequenininhos e faço como se fosse o caminho do coelhinho, né? Para que ela ache o ovo de Páscoa. A gente esconde o ovo de Páscoa. Então, muitas vezes, eu estou preocupado em vender o ovo de Páscoa e não faço ovo pequenininho, né? E eu posso fazer alguns ovinhos pequenininhos e eu estou agregando valor. Eu estou dando mais uma opção de compra para o meu cliente, né? Eu estou agregando valor ao meu produto. Então, vamos pensar um outro, uma oficina mecânica. Você levou teu carro numa oficina mecânica, você chega lá, o chão da oficina tudo sujo, parede tudo imunda. Você fala, imagina como esses caras tratam o meu carro, né? Aí você vai numa outra oficina mecânica, o chão direitinho, limpinho, parede pintadinha. Eu estou falando da prestação de serviço? Não estou falando da prestação de serviço, eu estou falando do ambiente. E isso está agregando valor. Eu posso cobrar um pouco mais caro, né? O cara tá enxergando, né? Ele está tendo a percepção que ele vai ter uma prestação de serviço melhor, né? Então, quando a gente fala de agregar valor, eu tenho que sair fora da caixinha, né? Não só olhar para o meu produto, também olhar, mas olhar o que está em volta, olhar o que motiva o meu cliente, o que faz com que traga essa percepção de agregar valor. Posso fazer só um complemento? Bem rápido, claro, eu prometo, Rogério. Claro. O que acontece? Quando a gente fala de percepção de valor, a gente precisa conhecer muito bem o cliente. E eu gosto de dar um exemplo bem prático, assim. O Natal foi perfeito na explicação, mas eu vou dar um exemplo bem prático. Se eu e você for comer um hot dog e o cara aumentar o preço do hot dog porque ele trocou a chapa que prensa o hot dog, você não vai pagar mais caro. Porque para você não quer saber se ele está usando uma chapa nova, uma chapa velha, até porque a chapa velha deixa um gostinho mais diferente no lanche, ali, né? Sujeirinha acumulada. Mas você não quer saber qual é a chapa do cara. Agora, se ele fala para você que ele trocou uma matéria-prima, por exemplo, que ele está trabalhando com um hambúrguer diferente, ou a apresentação do hot dog vem de maneira diferente, ou com uma salsicha diferente, ou uma apresentação diferente, você enxerga aquilo. Então, sempre que você for pensar em percepção de valor, não adianta você falar para mim que tem a melhor máquina, que você tem o melhor equipamento. O cliente tem que perceber, isso tem que causar algum impacto para ele. Aí sim estamos falando de valor. Tá? Agora, qual é o problema? A maior parte dos nossos clientes Sebrae falam que tem qualidade, mas no ponto de vista dele, empreendedor, não no ponto de vista do cliente.
Porque o ponto de vista do cliente é muito diferente. Por exemplo, quando você vai fazer uma operação B2B, que é uma venda para outra empresa, a forma de pagamento, o tempo de entrega é muito mais relevante do que o preço. Preço é algo secundário, dependendo da operação que você trabalha. Né? Então, tudo isso a gente tem que entender. Então, entender o seu cliente, conhecer ele, mas vivenciar a realidade desse cliente permite você enxergar valor com os olhos dele. Esse é o grande segredo. O que o Natal falou é perfeito, mas se ele não colocar no ponto de vista do cliente, ele ainda vai achar que ele é melhor porque ele tem uma estrutura melhor. E aí ele vai correr um risco muito grande de ficar no eu acho, sabe? E não ser o que o cliente dele realmente vê. Sempre pensando que ele não é o cliente final, né? Sempre pensando isso, né? Ah, mas eu vendo isso porque eu gosto, tá? Mas você gosta, mas seu cliente gosta, né? Então, tomar muito cuidado com isso, né? Que você não é o teu cliente final, você tem um cliente final. Muitas vezes até um próprio atendimento. Quantas vezes você não deixa de comprar no A e vai no B pelo atendimento que você recebe? E os produtos são iguais, os preços são semelhantes, mas o atendimento que lhe é dispensado naquele local B é muito melhor do que o atendimento que você recebe no local A. E você nem vai, até muitas vezes é um pouquinho mais caro, mas eu sou muito bem atendido. Se eu tiver uma dúvida, eles estão prontos para tirar essa dúvida, eles estão ali para me dar um pós-venda, né? Enquanto o outro me deixa falando no telefone sozinho, né? Não dá bola. Então, tudo isso é importante e bem isso que o Felipe falou, você não é o cliente final, né? Sempre pensa que você tem um cliente final. Vou falar para vocês, vou dar um exemplo a mais, só porque foi muito recente com o que vocês falaram agora. Hoje é segunda, né? Sábado, fui em um bar com alguns amigos, minha esposa e tal, e a comida ótima, o local maravilhoso, não estava nem tão cheio nem tão vazio, sabe aquele clima agradável? Só que o atendimento era medonho. Assim, mas era medonho. Então, assim, e ainda tiveram a cara de pau de cobrar, o garçom chegar para mim e falar assim, o pagamento aqui é só o valor, tá? O serviço é a parte. Que serviço, rapaz? Que serviço, atendimento horrível. Não quero mais voltar lá, entendeu? Só que o lugar é agradável. Então, às vezes, o dono ou a dona nem sabem que o atendimento é tão ruim assim, né? E todo o resto é bacana, a localização, o serviço, a comida, o ambiente, enfim. É algo para todos vocês pensarem nos seus negócios mesmo, nos seus serviços, se vocês estão atendendo todas essas exigências dos clientes, né? Rogério, e assim, ficou caro para você, né? Ficou. Por mais que a comida fosse gostosa, ambiente gostoso, mas é como fala, não valeu a pena, né? Foi uma experiência ruim, né? Exatamente. E aí falta o quê? Falta o olhar do dono, né? O dono está mais próximo do negócio. Uma coisa é o que o atendente fala para ele, uma outra coisa é o que ele enxerga o que está acontecendo no salão. Muitas vezes ele sentar e pedir para o cara atender ele, né, num outro momento, e ver se aquele atendimento que ele está fazendo para o dono do negócio é igual, porque ele está olhando, ele está lá no dia dele e está olhando, se é igual como ele está atendendo o cliente. Aí você já consegue pegar esse tipo de problema. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao final da nossa live, mas eu quero pedir a atenção de vocês agora, que a gente vai falar sobre um programa totalmente gratuito, tá? Porque quando a gente fala assim, parece que a gente vai vender um negócio de R$5 mil para vocês, né? Não, é de graça, é de graça. A gente vai falar sobre o Brasil Mais, que é um programa de inovação. Eu vou pedir para o Greg colocar na tela aí o link para vocês. Vou pedir também para a nossa equipe de atendimento, ou o próprio Greg, o Greg já colocou na tela, colocar, por favor, nos comentários do Facebook e do YouTube esse link também, que aí fica fácil para vocês só clicarem. Mas caso vocês já queiram anotar, já está na tela aparecendo aqui embaixo para vocês, tá? brasilmais.economia.gov.br. É um programa de inovação que vai ajudar vocês a aumentar o faturamento de vocês e reduzir os custos. Mas eu vou pedir para o Felipe falar sobre ele, que o Felipe tem mais detalhes. Por favor, Felipe. Pô, Rogério, eu sou suspeito de falar porque eu adoro o programa Brasil Mais. É um programa que a gente atende aí, só na Zona Sul, uma média de 250 empresas a cada 4 meses. Só para você ter noção, a gente está falando de uma média de 1.000 empresas por ano, tudo bem? E o que a gente faz dentro desse programa? O que o Sebrae faz? Ele contrata um profissional específico para atender a tua empresa, que vai atender você entre dá mais ou menos 4 meses de duração o ciclo, tá, Rogério? Ali que ele fica acompanhado. Fazendo uma conta meio grossa, assim, por cima, são quase 18 horas de consultoria individual para a tua empresa, que ela pode ser em loco, ou seja, dentro do teu negócio ou remota, você vê o que é melhor
para aquele contexto que você trabalha, com foco em aumentar seu faturamento e reduzir custo. E vamos fazer uma continha mais bem básica aqui, ó. Se eu aumento o faturamento e reduz custo, sobra mais na última linha, né? Que é o que importa. É lucro. É mais dinheiro no seu bolso. E aí eu vou dar um número aqui, ó, porque eu mapeei as empresas aqui da Zona Sul que foram atendidas no último trimestre do ano passado. Para você se assustar, a gente teve 72% das empresas, mesmo com a inflação, tiveram redução de custo. 72% das empresas. Tá? E aí tivemos também aqui na Zona Sul um aumento de produtividade na casa de 120%, 22%, para ser exato, né? Porque 100 é a base, vai dar 22% de aumento em média no faturamento dessa empresa. Você pensa, todas tiveram aumento de faturamento, ainda tivemos algumas que ainda tiveram, 70 e poucos por cento ainda tiveram redução de custo. Então, assim, a última linha ficou bem interessante nesse caso. A gente tem casos aí de empresas que ela entrou como microempresa, está saindo agora como empresa de pequeno porte e crescendo do programa. Está bem legal. Aproveitem, porque essa semana é a semana de início, fechamento de inscrição, início do último ciclo, do próximo ciclo. É nível Brasil esse programa, tá, Rogério? Não é só São Paulo capital. Então, qualquer empresa do Brasil pode participar, desde que seja micro e pequena, tá bom? Esse é um programa que ele é limitado a micro e pequena empresa. Eu tinha até aberto aqui para pegar alguns dados, mas o Felipe já falou, foi muito bom. Eu queria até falar, vocês devem estar sabendo também, esse ano nós tivemos um prêmio de inovação e a empresa que ganhou é uma empresa atendida pelo nosso escritório de São José dos Campos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, uma empresa assim como vocês, microempresa, pequena empresa, participou do programa de inovação, conseguiu inovar em seus processos, melhorar a produtividade, reduzir custos, aumentar faturamento, e foi tão legal o resultado dela que ela ganhou o prêmio do ano. Então, gente, é gratuito. A gente não está falando aqui nada porque vocês vão gastar aquelas pegadinhas, né? Que você vai descendo na tela, e o cara não para de falar. Aí quando chega lá embaixo, é só 12 vezes de 13 mil reais, né? Tipo, não. A gente está falando de negócio gratuito e que ajuda vocês no dia a dia a vocês ganharem mais dinheiro. Tá? A gente está aqui, a nossa razão de ser, de existir do Sebrae é ajudar vocês a faturarem cada vez mais. E é estar sempre junto, né? Com o empreendedor aí, auxiliando aí no crescimento. A gente quer que o MEI vire uma ME, o ME vire uma EPP. Nós estamos sempre brigando e batalhando aí para o crescimento das micro e pequenas empresas. Isso que é o mais bacana. Show de bola. Hoje a gente passou um pouquinho, pessoal, mas também a gente começou um pouquinho depois, né? Eu vou pedir para o Felipe e para o João fazerem as considerações finais deles, mas já queria agradecer aos nossos intérpretes de Libras e a audiência de todos vocês. E do Greg, que está aqui no nosso ouvido, que ele não para de falar, tô brincando, hoje ele está quieto. Felipe, por favor, suas considerações finais e na sequência o Natal. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? Falo que é um prazer, eu me divirto muito sempre que eu estou aqui com vocês. Faço reforço pedido para que pensem em precificação em 3 pilares, no pilar financeiro, no pilar de estratégia, no pilar de marketing. Isso é fundamental quando a gente fala de precificação, não ser só uma conta matemática. Acho que deu para perceber que não é só matemática quando a gente falou aqui com vocês hoje, tá? E façam bom uso do Sebrae. Eu sou suspeito de falar, estou aqui há 12 anos, né? Então é um pouco suspeito a gente falar. Pediram para repetir meu Insta, o Marcos pediu ali, vou lá, ó. Meu Insta é o @Chiconato, igual meu sobrenome, CHICONATO, e a letra F, é @ChiconatoF. Eu não sei se o Greg vai fazer aquela média para mim, colocando o meu Insta aí no merchan, mas já está repetido, é @ChiconatoF. Agradecer a toda a equipe de Libras, a Eliane e o Ricardo, agradecer o Greg, toda a equipe que está de suporte aí com a gente, e também a parceria com o Natal pelo convite de estar junto com ele. Obrigado, gente, fiquem com Deus. Obrigado, Felipe. Natal, por favor. Eu que agradeço aí o convite, né, o bate-papo com o Felipe, que é sempre gostoso, né, essa troca de figurinhas que a gente sempre faz, né, e isso também acontece no dia a dia. A gente tem até um WhatsApp dos consultores financeiros, né, que a gente troca algumas informações, e isso é importante, né. Agradecer a você que está aqui conosco, né, conversando, né, os clientes aí que estão conversando conosco, aproveitem o Sebrae, nós realmente estamos aqui à disposição, né, agradecer o Rogério, o Greg, a Eliana, o Ricardo, aí pelo convite e por esse tempo gostoso que nós passamos juntos. Obrigado, viu? Obrigado, Natal, Felipe, por terem participado de mais uma live e principalmente
a todos vocês que fazem a live, porque se vocês não estivessem aqui assistindo a live, a gente não tinha motivo para estar aqui. Então, muito obrigado pela interação de todos. Deixa eu olhar aqui, ó, mais de 30 curtidas e compartilhamentos e muitos comentários, mais de 50 comentários no Face. Deixa eu ver aqui no YouTube. 67 curtidas. Nós estamos com 53 pessoas no momento, 68 curtidas. Boa, atualizaram. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais comentário, até perdi aqui no YouTube. Tem muito comentário. A gente não conseguiu responder a todos aqui na live, mas a nossa equipe de atendimento, a qual eu agradeço muito também, vem respondendo a todos vocês aqui no chat, tá? Então, muito obrigado pela interação de todos. Na próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez às 5 da tarde com mais uma live com outro tema. E fiquem sempre atentos e atentas às nossas redes sociais, porque nós colocamos também eventos esporádicos fora da nossa live de segunda-feira. Então temos eventos especiais acontecendo à noite, de manhã, à tarde, em outros horários. Fiquem atentos para vocês fazerem as suas inscrições. A live de segunda-feira às 5 da tarde, ela é religiosamente em dia, tirando hoje que eu atrasei 4 minutos, mas sempre segunda-feira às 5 da tarde para vocês e não precisa de inscrição. É só comparecer, só clicar aqui para participar. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Até logo.